Olá, seja bem-vindo ao canal Filosofando em Deus. Eu sou o Eric Reis e hoje vamos falar de uma passagem do Evangelho de Marcos que está lá no capítulo 7, versículo 24 a 30. E ele diz o seguinte: Jesus se pôs a caminho e dali foi para a região de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguia ficar escondido. Logo, uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar dele. Ela foi e jogou-se aos seus pés. A mulher não era judia, mas de origem sírio-fenícia, e pedia que ele expulsasse o demônio de sua filha. Jesus lhe disse: Deixa que os filhos te saciem primeiro, pois não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Bem, costumo dizer, reiterar quantas e quantas vezes falo aqui que sou um fã incondicional. Se poderia até dizer, se católico fosse, que sou um devoto de Jesus o Cristo. Mas se tem uma passagem bíblica que me choca, é justamente essa passagem. E por que eu diria que choca? Porque existia um ser humano pedindo ajuda do Cristo e ele simplesmente falou que não era o momento dela. Tratou-a como um ser inferior. Isso era a minha visão à época quando lia essa passagem. Então por que Jesus, um ser de amor, um ser de mensagens divinas, estaria menosprezando um ser humano? Isso só pode ser explicado de uma forma, e nós já falamos em alguns programas passados, mas se caso alguém se interessar pelo tema e quiser que a gente se dedique melhor ao tema, peço que deixe seus comentários e lá peça para falar sobre o fim dos tempos. Mas então, hoje, qual é o meu entendimento dessa passagem bíblica, dessa passagem do Evangelho para as pessoas da época? É interessante que a própria passagem ela faz questão de mencionar a origem da mulher. Não é porque ela é mulher, ele não a destratou por ela ser mulher. Aliás, já falamos aqui outras vezes também do quanto que Jesus enalteceu as mulheres, e então não foi por ser mulher que ele falou dessa forma, mas sim por causa de uma promessa. Havia uma promessa de Deus para com o povo de Deus, o povo de Israel, os filhos de Abraão, que seria enviado o Messias, o Rei dos judeus, para resgatar o seu povo. E de fato aconteceu. Jesus chegou nessa terra justamente para salvar, para resgatar o povo de Deus. Mas todo o povo de Deus? Não em absoluto, mas permitir que o seu povo fosse resgatado, fosse salvo. E aí a gente também vai ver a história dos 144 mil pessoas que foram resgatadas, né? Mas isso é um assunto para um próximo programa. Isso se vocês deixarem muitos comentários aí pedindo para falar sobre esse tema.
Bom, então Jesus veio para os seus, para salvá-los, para resgatá-los, para saciá-los, como ele mesmo fala na passagem. Curiosamente, uma mulher de outra cultura, de outra origem religiosa, vem atrás desse Cristo, desse homem especial, desse homem fantástico, desse homem maravilhoso, para pedir ajuda, porque ela sabia do poder, ela sabia da divindade que estava por trás dele. E diga-se de passagem, os fenícios eles eram um povo politeísta, então não acreditavam no Deus dos judeus, dos israelitas, dos hebreus. Mas lembra também que lá na passagem, lá no início, quando Jesus havia chegado ao mundo, 3 reis magos, né? Nós falamos sobre isso também. Não nos debruçamos sobre o tema, mas esses 3 reis magos, diga-se de passagem, também não eram de origem israelita. Aliás, não existia, não se falava em magia dentro do povo judeu. Mas curiosamente, quando veio o Cristo, 3 reis magos vieram para visitá-lo, para adorá-lo, para presenteá-lo. E aí, 33 anos depois, Jesus se depara com uma outra pessoa de cultura diferente da dos judeus e fala para ela essa mensagem que, num primeiro momento, sem uma reflexão, apenas fazendo a leitura fria, deixa-nos chocado com a pessoa do Jesus, com a pessoa do Cristo. Respondeu assim por quê? Porque ele veio para salvar, para resgatar, para saciar o seu povo, o povo de Deus, o povo para o qual havia a promessa. Essa satisfação e essa saciedade, ela iria até a sua crucificação. Passada a crucificação, em que ele realmente faria o resgate dos seus, ele passaria a ser luz para o mundo. Então, quando ele fala que ele primeiro precisava alimentar os filhos, é justamente isso, porque ainda era o momento de fazer o resgate. Existiam muitos dentro do povo que estavam totalmente perdidos e Jesus precisava resgatá-lo até a sua crucificação. E o restante da população, o restante dos seres humanos da terra, seriam saciados depois, justamente após a sua crucificação, quando ele não mais teria compromisso com o Antigo Testamento, com a lei e com os profetas. E como eu falei para vocês, o mais interessante é que ela respondeu a essa colocação do Cristo, e ela respondeu assim, isso a partir do versículo 28. Senhor, também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que os filhos deixam cair. Jesus então ficou encantado com ela e lhe disse: por causa do que acabas de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio havia saído dela. Então olha só quão maravilhoso é. Por que então ele resolveu atendê-la? Porque ela se humilhou, porque ela reconheceu a sua insignificância. E a partir do momento que ela se colocou na condição de um ser inferior, de um cachorrinho, como ele havia mencionado, ele aceitar a sua condição, ela aceitar a sua condição,
é que ele então resolveu atender ao pedido dela, antes mesmo de saciar os demais filhos do povo de Deus. Mas o que eu quero aproveitar dessa passagem bíblica é algo muito contemporâneo. Hoje podemos explorar essa passagem do Cristo para chamar atenção para a cultura dos pets, né? E que demandam atenção, eu diria, exagerada. Mas em contrapartida, os nossos irmãos, os filhos de Deus, os seres humanos, estão sendo menosprezados, enquanto os filhos não estão sendo saciados. Estamos hoje fazendo o contrário do Cristo, alimentando os nossos cachorrinhos, os nossos pets, né? Lembro que um tempo atrás, não sei dizer, talvez 5, talvez 10 anos atrás, um jogador de futebol humilhando a um fã, chegou a dizer que o que ele gastava com o cachorro dele era mais do que ele recebia como salário. E para ver a contradição, né? Ou melhor, o oposto daquilo que o Cristo trouxe de mensagem naquele momento, em que ele tinha que dar prioridade para o povo de Deus, ele precisava dar prioridade. Hoje, a nossa prioridade não é o ser humano, a nossa prioridade são os pets. Então a pergunta é: o quanto do Cristo a gente carrega em nós e o quanto do anticristo a gente carrega em nós? Quão cristão nós somos a ponto de pensar mais no nosso irmão que está passando por dificuldades financeiras? E quão anticristo somos quando ignoramos as necessidades dos nossos irmãos para darmos uma vida de luxo e conforto para os nossos pets? É um convite que fazemos, a reflexão, que todos possam pensar se é razoável o que estamos fazendo hoje como sociedade, se a forma como agimos contribui para um mundo melhor. A gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.